Acusado de negligência, o governador do DF não tem apoio nem do seu partido. Ibanez Rocha, do MDB, é criticado por colegas e está isolado. Os atos golpistas em Brasília neste domingo erodiram o que ainda restava de apoio ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Ao dar guarida para bolsonaristas, como o ex-secretário Anderson Torres, Ibanez ficou isolado em seu partido, que aderiu à base do governo Lula, via Simone Tebet, um dos exemplos, e o Renan Calheiros. Com a barbárie desse domingo, em que Ibanez foi acusado de negligência, o quadro piorou. O governador recebeu críticas públicas, o que pode custar caro caso avance um processo de impeachment, como aventa a oposição. É inadmissível a postura dele. Se os secretários não agem, o chefe deve fazer. Ser filiado ao mesmo partido não me impede de dizer as coisas como elas são, disse Veneziano Vital do Rego, do MDB, da Paraíba, vice-presidente do Senado. Sob reserva, governadores atribuem a conduta de Ibanez no episódio a uma atrapalhada tentativa de conquistar o eleitorado bolsonarista, majoritário do DF. Ele é mais uma vítima do que protagonista nessa história. Passando paninho, né? Tentou se equilibrar e acabou se complicando, diz um deles. Veneziano afirma que ele mesmo alertou Gustavo Rocha, o chefe da Casa Civil de Ibanez, na manhã do domingo, sobre o risco de invasão ao Congresso. O chefe da segurança do Legislativo pediu a sua ajuda para intervir com o governo do DF, já que Ibanez é do MDB e Veneziano estava presidindo o Senado nas férias de Rodrigo Pacheco, do PSD. Veneziano ouviu de Rocha que eram poucos manifestantes e que estava tudo sob controle, o que se mostrou falso com o avanço do dia. Após Lula decretar a intervenção federal na área de segurança pública ainda no domingo, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibanez do cargo nesta segunda-feira, alegando que houve omissão dolosa do governador no episódio. A PM do Ibanez escoltou golpistas até a esplanada dos ministérios, que foi alertada por ordem do governo do DF, apesar dos alertas do ministro da Justiça, Flávio Dino. Além disso, enquanto extremistas invadiam o Congresso, policiais se mantiveram parados, distantes e até tirando fotos com alguns deles. No dia em que extremistas depredaram os edifícios do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto, Bolsonaro postou uma foto antiga montado em um trator. Pois é isso que os golpistas fizeram ontem. A gente tem que falar a respeito disso. Foi colocada uma intervenção federal, gente, justamente no DF, e a gente teve aqui, no caso, o interventor já falando algumas palavrinhas, ele que é o Ricardo Capelli, lá na coluna do Guilherme Amado. O interventor do DF está no QG e vai liderar desocupação. Momento de agir. Interventor Ricardo Capelli acompanha a desocupação no QG no local. Vamos desmontar o acampamento. O interventor da Segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, está no quartel-general do Exército em Brasília, neste momento, para acompanhar a desocupação do acampamento golpista. Vamos desmontar o acampamento, a hora é de agir e não de falar, defendeu Capelli. Capelli é responsável pela segurança do DF, comanda as polícias militar e civil locais, ele responde direto a Lula. A desocupação atende a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que demandou o desmonte da concentração em até 24 horas. Os golpistas estão no QG desde o dia 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições, e pedem um golpe. Muitos dos terroristas que participaram dos atos contra o Congresso, o Planalto e o STF estão acampados em frente ao QG. Então é isso que estava rolando. O Bolsonaro falou sobre esses atentados de ontem em outra ocasião. Guilherme Amado também lembra aqui. Bolsonaro já disse que a invasão do Capitólio seria pior no Brasil. Em 2021, Jair Bolsonaro disse que o Brasil teria problema pior do que a invasão do Congresso nos Estados Unidos. Bolsonaristas fizeram terrorismo em Brasília. Há 2 anos, o então presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil teria um problema pior do que a invasão do Congresso americano, o ato golpista em Washington, estimulado pelo ex-presidente Donald Trump, que havia acontecido na véspera da declaração de Bolsonaro. Neste domingo, bolsonaristas foram além. Depredaram não só o Congresso, mas o STF e o Palácio do Planalto. Se não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter um problema pior do que os Estados Unidos, disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio do Alvorada em 7 de janeiro de 2021. Um dia depois da invasão do Capitólio, foi uma das diversas vezes em que o ex-presidente atacou, sem qualquer prova, o processo eleitoral. Insuflados pelo ex-presidente Donald Trump,
Derrotado para Joe Biden nas urnas, extremistas tentaram invadir o Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021, em um dia simbólico. Acontecia a sessão de certificação do resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos. Apesar do ataque golpista, Biden tomou posse 2 semanas depois, sem a presença de Trump. Bolsonaro seguiu o script e também faltou a posse de Lula, viajou aos Estados Unidos em 30 de dezembro, penúltimo dia do mandato. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, o FBI e o Congresso ainda investigam a invasão do Congresso. Até hoje, pelo menos 950 extremistas foram presos. Neste domingo, bolsonaristas invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes. A conivência da Polícia Militar do DF levou o governo Lula a decretar intervenção federal na segurança do Distrito Federal. A medida vale até o próximo dia 31. Na madrugada desta segunda-feira, o governador do DF, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo por 90 dias por ordem do STF. Então é muito importante a gente ter essa memória, saber que o Bolsonaro, de uma certa forma, se ele não previu, ele de uma certa forma deixou rolar as coisas como nós vimos. É total omissão desse governador. E, gente, nenhum superchat, gente. Estamos chegando aqui no finalzinho da live. Temos o recurso também, quando a gente terminar a live, que é o recurso Valeu Demais. Você clica nos 3 pontinhos aqui embaixo e ajuda financeiramente a live. Mas precisamos de mais ajuda de vocês. Chegamos na meta mínima, mas a gente precisava de mais verba para continuar fazendo o nosso trabalho. Lembrando, estou expondo meu rosto aqui, estou me expondo a ser processado, a ser atacado. Então é muito importante vocês ajudarem o nosso canal. Leonardo Salomão, eu tô sem grana porque viajo para fazer prova essa semana, Pedrão. Sinto muito, não tem problema, Leonardo. Você pode chamar um amigo seu para ajudar com R$2, que eu ficaria imensamente feliz se você pudesse fazer isso. É muito importante aqui para a gente continuar mantendo as nossas atividades. Tô chegando aqui no final da live, gente. Vamos falar sim do José Múcio, que na minha opinião deveria ser exonerado. Ele que relativizou esses atos golpistas e que a gente tem que ficar por dentro de tudo que está acontecendo. A irritação de Lula com José Múcio, da coluna... O Lauro Jardim tem muitas colunas maldosas, mas às vezes ele acerta aqui, e é importante a gente continuar trazendo aqui todas as informações. Obrigado, Leonardo Salomão. Continuem divulgando a live, que é muito importante. A irritação de Lula com José Múcio. Durante os momentos mais tensos de ontem, ou seja, quando os golpistas haviam tomado a sede dos 3 poderes, Lula mostrou-se especialmente irritado com José Múcio Monteiro. Repetia em tom aborrecido a frase dita na semana passada pelo seu ministro da Defesa de que os acampamentos nos quartéis eram uma manifestação da democracia. É uma fofoca do Lauro, tá? Não sei até onde isso é verdade, mas é importante para a gente entender como é que está o clima em Brasília. Apesar disso, foi José Múcio, o ministro com quem Lula mais falou na tarde de ontem por telefone, enquanto ele ainda estava em São Paulo. Ele estava em Araraquara, o Lula, junto com o Edinho Silva. O presidente queria entender qual era a postura das Forças Armadas naquele momento. Durante as conversas com Múcio e também com Flávio Dino, foi discutida uma eventual adoção da GLO, ou seja, a garantia da lei e da ordem, instrumento pelo qual o presidente da República convoca as Forças Armadas para conter situações incontroláveis de perturbação da ordem. O próprio Lula, embora bastante nervoso, descartou a medida, disse ao interlocutor que a GLO é um canhão que só deve ser usado quando não houver ou mais outras alternativas. O Lula está certo, mas o Múcio errou muito. A imagem pública dele está muito arranhada. É realmente uma complicação esse cara continuar como ministro.